Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Daniel. E bom, vamos para mais um vídeo. Hoje, como você vê no título, hoje eu vou ensinar como aprender HTML e CSS bem rápido. Esse vídeo vai ser bem curto, vai ser o básico do que você tem que aprender, beleza? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer quem se inscreveu no canal. Eu nem pedi no outro vídeo e vocês se inscreveram. Então, agora com eu pedindo, por favor, se inscreva. Espero que vocês se inscrevam mais, tá? Muito obrigado a quem está se inscrevendo. Valeu! Como o tempo é curto, vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que escolher uma IDE. Normalmente, a gente escolhe Visual Studio porque é o melhor, eu acho que ele é mais versátil e tudo mais. Bom, eu prefiro programar na Visual Studio Code. Mas aí você dá uma olhada no mercado e vê o que você acha melhor. Mas vamos para o Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code vai aparecer essa parte aqui para você abrir uma pasta. A gente vai clicar aqui, isso aqui é um workspace, que é mais ou menos onde você vai trabalhar. Aí eu vou criar uma pasta aqui, só para o vídeo. Aí eu vou criar aqui uma qualquer aqui, aprendendo HTML. Aí eu vou add. Aqui está a nossa pasta, só para o que a gente vai trabalhar. Vamos lá, você precisa criar um arquivo. Qual é o arquivo? HTML? Então vamos lá. A gente vai criar um index.html. Aí lá vai a primeira dica. Como criar a estruturação rápido. Você só vai apenas pressionar Shift e 1, vai aparecer aí o exclamação. Tá vendo aí que tá Emmet Abbreviation? Você vai dar apenas Enter. Aí tá vendo que tá a estruturação básica do HTML. Então, para a gente poder visualizar esse código que já tá aqui, eu vou usar uma extensão que vai estar aparecendo bem aqui para vocês estarem baixando, tá? É só vocês clicarem aqui em extensões que vai estar aparecendo a extensão, beleza? Eu vou clicar aqui no arquivo. Eu vou clicar em Show Preview. Aí vai abrir essa tela aqui. Por enquanto não tem nada. Então vamos lá para a primeira coisa que eu vou ensinar vocês, que é o básico. O title é o nome da página aqui, da aba. Aí eu posso colocar qualquer coisa. Olá mundo. Coloquei aqui, ele vai estar assim. Beleza. Você pode ver que aqui a HTML funciona como tags. Ela abre e depois ela fecha. Como ela abre? Sem o barra, contra barra no caso. E ele fecha com o contrabarra. Vamos para a primeira tag que a gente vai aprender. Primeira tag, H1. É um título, basicamente é um título. Pode botar title aqui. H1, ele vai até o H6. Aí você vai moldando como você precisa e vai moldando a hierarquia dos Hs, tá bom? Por exemplo, vou botar até um H2 aqui. Title 2. Tá vendo que é um pouquinho menor? A formatação já dele por padrão é um pouquinho menor. Próxima tag que a gente vai aprender. A tag P, que é um parágrafo. Vou botar aqui loren, que ele já faz uma lorenzinha aqui. Já tem um texto pré-formatado, um texto aleatório. Button. É um botão, né? Eu posso botar um botão OK, por exemplo. Ele é clicável, pode ver que ele é clicável. Depois tem a div. Você tem que pensar HTML como? Você tem que pensar como blocos. E a div é onde separa os blocos. Por exemplo, aqui tem algumas tags que podem ser um bloco. Por exemplo, eu dei Ctrl X, beleza? É mais uma dica aí. Para você estar recortando o texto, você vai Ctrl X, digito div. E coloquei tudo isso aqui, tá dentro de um bloco, que é a div. E por que esses blocos? Isso você vai entender um pouco mais quando a gente for para o CSS. Você tem que pensar que HTML é uma linguagem de marcação. E no CSS, com as marcações, no CSS você vai estar estilizando ele, beleza? Agora vamos para o L. O que é um L? Tem o L e OL. O L são as listas não coordenadas. E OL são coordenadas. Por exemplo, eu crio uma tag, um bloco de lista. Pensa aí já. O L eu crio um item da lista, que é LI, eu boto o item 1, tá vendo que ele fica um pontinho preto? Isso quer dizer que ela não é coordenada. Dica boa, tá? De atalho. Você vai apertar Alt, Shift e setinha para cima ou para baixo. Você vai para baixo, por exemplo, ele vai me entregar a linha exatamente embaixo. Eu boto o item 2 e assim por diante você consegue criar vários LIs. Agora, no lista coordenada, eu vou criar aqui item 1. Tá vendo que ele já tem o número do lado do item? Se eu fizer a mesma coisa aqui com Alt Shift para baixo, ele vai criar outro item e ele já está ordenando, já está o número ali. E eu posso assim até o infinito, ele vai estar aqui aparecendo qual é
o item da lista, beleza? Próxima tag, img. Importante também que é basicamente uma imagem. Você vai colocar a source da imagem, que é a pasta da imagem. Aqui eu não tenho nenhuma imagem aqui no projeto, mas você pode estar testando aí, colocando... Você vai dar Ctrl espaço, ele já vai te aparecer as imagens que estão dentro dessa pasta. Como não tem nenhuma, eu vou botar aqui... Vamos dizer que tem uma pasta imagem dentro dessa pasta aqui, de aprendendo HTML e CSS. E tem um ícone, por exemplo. Se tivesse essa imagem, ela estaria aparecendo aqui. Mas como não tem, como o vídeo é bem rápido, vamos para a próxima tag. A tag spam. Spam serve para quando você precisar demarcar alguma coisa no seu texto, por exemplo, você consegue estar estilizando. Por exemplo, eu vou criar aqui a spam, por exemplo, dentro desse parágrafo, e eu quero estilizar, por exemplo, essa palavra aqui esquisita que eu não sei o que quer dizer. Provavelmente está em francês, não sei qual língua é essa, beleza? Mas enfim, eu quero estilizar esse amet aqui. É para isso aqui que você usa o spam. Quando você quer estilizar apenas alguma coisa simples no site que não tem muito uma tag, você não precisa, por exemplo, usar a tag div. Não faz muito sentido você colocar uma div dentro de um parágrafo. Aí você vai lá e coloca spam. Agora vamos para uma tag de link, por exemplo. Vou botar aqui essa lista ordenada, vou colocar links nela. De novo, tem que colocar o li, beleza? Para ele identificar que faz parte da OL. E eu vou colocar um link, que é a tag A. Como eu não tenho link específico para colocar aqui, eu vou colocar o hashtag link1. Tá vendo que ele já ficou aqui do formato de link? O HTML já tem algumas pré-formatações, alguns estilos já pré-formatados. E ele é clicável, é porque como eu botei hashtag, ele não vai para lugar nenhum, então ele não sai dessa página. Como eu disse, você tem que pensar HTML como blocos, então tem os blocos, como, por exemplo, o header, que é a cabeça do seu site. Vamos dizer que aqui na cabeça do nosso site tem, que aí normalmente a gente usa, tem um navigator, tem uma nave, que é o menu, por exemplo, pode ser um menu. Aí no menu normalmente tem links. Vou criar uma URL aqui só de exemplo, com link. Vou criar um About Us, como se fosse um About Us, sobre a gente. E, mais ou menos no meio do nosso site, tem uma section, por exemplo, pode ter uma section, que é o conteúdo do nosso site. Eu voltei aqui o que eu já tinha feito. E tem o rodapé no nosso site, chamado footer, que normalmente também tem alguns links. Pode ter o About Us de novo, tem as redes sociais, por exemplo, sei lá. Vai do que você precisar, tá bom? Agora vamos demarcar essas tags. Vamos para as classes. As classes servem para a gente achar essas tags ou no CSS ou no JavaScript também. Por exemplo, a gente coloca aqui o nome dessa section, vamos dizer que é o content. Beleza? É o content, que é o conteúdo da nossa página. Não, melhor. Vamos colocar esse content como um ID. O ID é um ID único. Só essa tag vai ter esse nome. No caso, content. E a div, eu vou colocar uma classe nela. Vamos dizer que isso aqui é um About Us. Aí eu criei a classe como About Us. Muito importante. Classe e ID não tem espaço. Então, comumente a gente usa um traço. Agora vamos salvar nosso arquivo, Ctrl mais S, e vamos criar nosso CSS. Eu vou criar aqui, vou criar style.css. Agora, como a gente pode pegar a tag aqui no CSS? No caso, vamos dizer que a gente quer pegar a section. A gente coloca section, abre chaves, e aqui a gente pode colocar o que a gente quer formatar. Por exemplo, eu vou colocar um color head. Só que eu esqueci de colocar o arquivo aqui no HTML, para ele estar reconhecendo aquele arquivo. E como a gente faz isso? A gente cria uma tag link e vai dar Ctrl espaço aqui no href e pronto. Agora ele foi, beleza? A gente vai estar colorindo tudo, mas como a gente quer deixar só aquele H1 específico vermelho, tá aqui só H1 específico vermelho. Agora vamos pegar por IDs. A gente pode substituir essa section pelo ID que a gente criou. Como a gente pode fazer isso? A gente vai botar uma hashtag content, que é isso aqui, tá vendo? Tá vendo que não mudou nada? Por quê? Porque a gente já tinha aquela section selecionada. E agora se a gente quisesse pegar a div, que no caso ela tem uma class. Então, como é class, a gente coloca um ponto. A gente vai apagar o content, about us. Como dentro dessa div não tem outra div, ele está pegando algo que não existe. Então a gente só vai apagar essa div aqui
e ele voltou a funcionar. Agora vamos para os estilos. Aqui o primeiro já ensinei, o color. Como você está vendo, só vai mudar a cor do texto. Vamos para o background. O background é a cor do background. Background color. Vamos colocar aqui uma cor esquisita. Pronto, é isso aí. Vai ficar nessa cor aí. O margem. Vai dar uma margem para... No caso aqui eu coloquei margem. Tem margem top, bottom, left e right. O top só vai dar margem para cima e assim por diante. Quando você coloca margem apenas e não coloca pro lado que você quer colocar a margem, ele vai para todos os lados. Então ele vai ficar 10px para todos os lados. Vou colocar 100 aqui para vocês notarem a diferença. Você tem que saber a diferença do margem e do padding. O margem, ele vai dar o conteúdo vai dar uma margem para as coisas em volta. Quando a gente fala de padding, ele vai dar uma margem entre aspas, para ele mesmo. Por exemplo, você vai entender na prática. Tá vendo aqui que o margem ele deu um espaço, o que está em volta dele. Agora, quando falamos em padding, colocar 100px aqui, ele aumentou o tamanho. Ele deu um padding no background. Essa é a diferença de margem para padding. Border é a borda. Vamos criar uma borda normal aqui. Solid, vou colocar uma cor black e vou colocar 2px. Esse é o modelo de formatação. Aqui tem outros modos de você estar colocando, como pontilhado e etc. Você pode estar procurando no W3Schools, por exemplo, que eu vou estar deixando o link na descrição. Agora vamos para o Position. Tem Fixed, Absolute e Relative. O Fixed, ele vai basicamente sair da formatação, digamos assim, do onde ele estava, e vai sempre ficar fixo aqui na tela. Exatamente, ele vai sempre ficar aqui. Como não tem algum scroll, vou colocar um scroll aqui. Peraí. Coloquei aqui uma margem, ele sempre vai estar fixo aqui, ó, tá vendo que ele está fixo? Ele nunca vai sair do lugar. Agora, para os outros positions, eu quero fazer um modo diferente. Aqui eu criei duas divs só como exemplo para você estar vendo. Vamos lá. No HTML ficou assim e no CSS ficou assim. Eu coloco o position relative como se fosse um pai, por exemplo, e o position absolute como se fosse o filho. E eu consigo, com isso, tá colocando ele para todos os lados, apenas com as direções aqui, ó. Tem right, tem left, top, vou colocar um top aqui, por exemplo. E assim por diante, beleza? Esse basicamente é o position. E para o display eu vou mexer com as ULs, tá? Vamos para o display block. O display block não muda muita coisa, ele deixa o texto em bloco e ele não fica na mesma linha, por exemplo. Agora, quando eu coloco o display flex, ele deixa tudo na mesma linha. E também tem o inline block, só que nesse modelo de formatação aqui não vai funcionar o inline block. Agora vamos para o temor dos programadores. Como centralizar uma div? Eu vou criar aqui uma div, aqui no button, vou criar uma div com uma class center. E nessa class center, vou formatar as seguintes coisas. Pense quando você quiser sempre centralizar uma div, você vai sempre colocar essas seguintes formatações. Tá aí na tela. Display flex, justify content center, align items center. Ele sempre vai ficar no centro. Beleza? Bom, eu acho que eu ensinei o básico do HTML e CSS para vocês terem uma introdução de como tá aprendendo essas linguagens. E de novo vai minha recomendação para Dunk Code. O link também vai estar abaixo na descrição. Para você estar aprendendo, aqui estão as linguagens que você vai aprender e tem aqui HTML e CSS. Lá eles vão te ensinar a fundo essas linguagens. Aqui eu só dei a introdução, o básico do básico. E espero que vocês entrem no curso para estar aprendendo um pouco mais sobre essas linguagens e muito mais, que tem várias outras linguagens aqui, como JavaScript, PHP, Python, o Node, Angular e assim por diante. Espero que vocês continuem aprendendo. Bom, é isso o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, se inscreva e também deixa o like. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Por favor, me sigam em todas. Espero que esse vídeo tenha cumprido o seu propósito, que era ajudar vocês no começo da jornada de vocês. E novamente, o curso da Dunk Code vai estar aqui embaixo na descrição, caso tenha interesse. E deixe nos comentários o que achou do vídeo, ficou alguma dúvida. E é isso. Obrigado a vocês. Tamo junto.